Todo mundo lanchado, agora feliz, né? Pessoal, não é um bom dia, é um excelente dia para vocês. Eu espero que esse evento sirva mais para a gente trocar do que tudo, né? Eu comecei já aprendendo no dia de hoje. Então, que eu fui convidada, primeiro de tudo agradeço a Milton pelo convite, é uma honra participar. Vi que tem muita gente aqui que já mexe com as plantas, que tem o domínio, né, e a linguagem da natureza já no sangue, então isso é excelente. E quando o Hamilton me convidou, ele pediu para eu fazer uma palestra sobre práticas mais alinhando a produção de mudas nativas do que falando sobre o cambuci especificamente. E é isso que eu tentei fazer aqui com a palestra de hoje, tá? Eu espero que se vocês tenham alguma dúvida, podem interromper, perguntar, apesar de que o Hamilton disse que no final tem um espaço para o bate-papo, mas sintam-se à vontade para interromper a qualquer momento, tá bom? Eu trabalho na ONG Capivari Monos. Basicamente nós atuamos na região de Parelheiros, no extremo sul da cidade de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo, e nós temos também um viveiro em Arujá, que é aqui pertinho. A área de atuação não é só lá, então eu estou com projetos em São Luís do Paraitinga, então estou rodando bastante. E a essência do trabalho da ONG Capivari Monos é fixar as pessoas no rural, através de atividades que gerem renda e que sejam compatíveis com conservação ambiental. Então essa é a nossa missão como organização do terceiro setor. E aí para isso existem diversos projetos, várias ações. Mas uma em especial, de dar muito trabalho, mas é uma das que gera maior satisfação, é o viveiro de mudas nativas, de mudas florestais nativas. E é sobre isso que eu vim falar um pouquinho para vocês. Então, a minha maior preocupação sempre foi conectar a linguagem e o universo da ciência com a prática. Porque eu participei bastante de pesquisas científicas e o que eu vi nesse universo, dentre outras coisas, então muito aprendizado, mas principalmente uma distância, uma lacuna, um abismo entre a pesquisa científica e a necessidade, a demanda de quem precisa, né, dessas informações no campo. Então, eu continuo tentando fazer esses elos, né, traduzir o universo da ciência para a prática. Vamos lá. Só para vocês entenderem rapidamente do que se trata a ONG, os 2 slides aqui, é uma organização socioambiental atuando para o desenvolvimento sustentável e promoção da biodiversidade através de serviços e projetos prestados à sociedade e ao meio. E nós buscamos semear não só a própria semente da nossa rica diversidade de plantas, mas também valores, princípios, consciência sobre a importância da conservação e da recuperação da biodiversidade, assim como a atuação responsável ambiental e socialmente. O que a gente faz? Então, nós trabalhamos com projetos, serviços e pesquisas em restauração ecológica e recuperação de áreas degradadas, compensações e consultorias, neutralização de emissões, produção de sementes e mudas nativas como geração de renda e sustentabilidade da instituição, e ações de voluntariado, sensibilização, educação ambiental, quase sempre envolvendo parcerias. O viveiro da ONG Capivari Monos, ele fica em Parelheiros, como eu disse para vocês, não sei quem conhece a região, eu falo que se você achou algum lugar longe, tem que ir para lá, que você muda seu conceito de longe, né? É muito distante para a maioria das pessoas. E aqui tem algumas imagens gerais do viveiro. Nós batalhamos por um longo tempo para conseguir o registro do viveiro no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Por ser uma organização do terceiro setor, os próprios fiscais em 2007 e 2008, quando eu dei entrada na documentação, não sabiam, né, orientar a gente o que seria equivalente a um viveiro comercial em documentos e tal. Então demorou bastante
para nós obtermos, né, o RENASEM, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, mas ele saiu em 2009, já foi renovado 2 vezes. Eu acabei de entregar a documentação para renovação pela 2ª vez e está indo muito bem, ainda bem. Nós trabalhamos lá com todo o ciclo. Então, a ONG Capivara Monos, ela cuida de marcar a matriz, colher a semente, identificar a espécie, semear, germinar, desenvolver a plântula, a muda e usar aquela planta tanto para os nossos projetos quanto para venda. E aí a gente, de alguma forma, movimenta esse ciclo, ele está sempre, né, rodando, se autoalimentando. Nós trabalhamos tanto com tubetes, o tubetão, quanto com sacos. Aí ambos têm vantagens e desvantagens. Não sei como é a maioria da produção de vocês, mas acredito que por não ser em grandíssima escala, ainda seja em sacos, não vejo nenhum problema. E nós trabalhamos com os 2 tipos de embalagens lá. Para dar ideia de localização do longe que eu falei, né? Nós temos ali um mapa do município da cidade de São Paulo. Em verde, em destaque, Área de Proteção Ambiental Municipal APA Capivari Monos, onde se insere o viveiro principal da ONG Capivari Monos, que leva o nome da APA, porque boa parte dos nossos trabalhos tem como foco, né, fixar essas pessoas lá. Sendo uma unidade de conservação de uso sustentável, a APA Capivari Monos não permite desenvolver qualquer tipo de atividade. Então, aí as pessoas que estão lá ficam, né, restritas. O que eu posso fazer para continuar aqui, ter como sobreviver, né, de forma honesta e sem impactar o meio, e não ter que sair do rural. Então, esse é um dos nossos maiores esforços ali na região. Começou de forma bem piloto, bem rústica, né? Como acho que todos nós fazíamos no início. Pega uma semente lá, 2, 3, tal, põe ele na terra, vê o que dá. Não deu, faz de novo, pega outra, põe noutra terra, põe mais areia, põe mais água, põe na sombra, põe no sol. E aí fica, né, nessa tentativa e erro por centenas de vezes, porque a gente tem mais de 300 espécies de árvores na Mata Atlântica, E aí você fica ali sofrendo para ver o que vai dar certo para cada uma, porque a exigência delas é diferente, né? E aí, como eu disse para vocês, eu fui sempre buscando o que a ciência diz que é bom e tentando pôr em prática. E aí o primeiro passo, identificar a minha árvore mãe, que são as matrizes. Nós fizemos sempre, desde o início, um trabalho de georreferenciamento das matrizes. Por quê, pessoal? Trabalhando com diversas espécies, né, e a legislação vem cada vez mais estimulando o uso da biodiversidade nos reflorestamentos, né? Nós tivemos aí a primeira palestra que mostra bem isso para vocês. Cada vez mais tem que usar a diversidade para recompor essas APPs, as reservas legais e tudo mais. E a legislação pede pelo menos 80 espécies, né? E aí a gente precisa identificar onde elas estão no campo. Então, nós georreferenciamos, usamos o GPS e marcamos essas árvores. Outro grande problema da produção de mudas nativas no Brasil, no estado de São Paulo em especial, que é o que eu conheço um pouco mais, é que vocês que mexem com planta dificilmente vão ser enganados. Mas vem uma pessoa que não mexe para comprar. Ou no viveiro de vocês, ou na ONG, pedir doação, enfim. Aí você fala, esse aqui é sei lá, chuvinha de ouro do mato. Olha que bonita, vou levar. Né? Como é que você garante para a pessoa que aquela é a fulana de tal, a espécie X que você disse? Então, para trabalhar com rastreabilidade e segurança, nós buscamos, além de georreferenciar a planta, de identificar com os taxonomistas que espécie é aquela. Então, fui atrás do Instituto de Botânica, da Exalc, da USP, do Instituto Florestal, com as amostras dessas matrizes, na prensa, lá, sequinha. E aí eu montei um mini herbário na ONG. Então, nós temos as plantas que dão frutos para nós, todas, além de georreferenciadas, com
a Esicata, que é um laudo de identificação. E assim eu consigo garantir que tanto os meus plantios, como qualquer um que leve muda minha, tanto comprada quanto doada, saiba quem ela é de fato, que espécie a gente está tratando. Já chegamos a mais de 200 espécies produzindo, mas é muito difícil lidar com a diversidade biológica. Então a gente diminuiu um pouquinho a ansiedade e hoje estamos trabalhando de forma mais rotineira com 100 a 120 espécies em produção no viveiro. E de 2008 até hoje, foi quando a ONG de fato começou a existir, né, se formalizou, com certeza a gente já produziu e plantou mais de 500 mil mudas. Eu pus um número baixo, porque a gente não tem o registro de todas elas desde o início. Tenho certeza que é mais que isso, mas eu posso afirmar que 500 mil com certeza foram produzidas e plantadas nesse período. Esse esquema que vocês estão vendo aqui é mais ou menos o básico para a gente trabalhar com produção de mudas, né, e que eu tirei de materiais científicos e técnicos, que eu já participei em alguns locais, e estou reproduzindo aqui para vocês. Então essa seria a sequência, né? Ó, localiza um fragmento de vegetação, identifica uma árvore em condições de ser sua matriz. O que seriam essas condições? Ela está em idade reprodutiva, não ser nem muito velha, nem muito novinha, não está suscetível a doenças ou pragas. Então você tem que olhar o estado fitossanitário geral da árvore para adotá-la como uma árvore mãe. Afinal, ela vai dar origem a todas as suas mudas. O ideal é que sejam diversas matrizes para aquela espécie. Quanto mais diversa for a sua coleção de árvores mãe, maior a diversidade genética que está dentro daquela sua mudinha que está sendo produzida, né? Você tem uma população maior, com maior representação. Quando você não conhece, o ideal é mandar para o especialista. Eu sei que nem todos têm acesso, mas eu de cara já disponho o meu mini herbário para consulta para quem quiser. Está aqui em Arujá, tem umas 300 esicatas mais ou menos, todas de árvores nativas da Mata Atlântica. Então se alguém precisar consultar, eu não sou taxonomista, eu não sou especialista, mas eu disponho esse material para quem quiser. E posso fazer a ponte de contato entre vocês e as pessoas que identificaram as plantas para nós também. Eu costumo sistematizar tudo também, né? Então, a partir da identificação, a gente confirma a espécie e, de fato, adoto aquela árvore como minha matriz. Aí, acompanho a floração, a frutificação, a maturação, colho, beneficio, armazeno ou produzo. Ou, nesse caso. E aí agora eu vou mostrar para vocês tudo isso na prática lá. Então aqui somos, o meu colega Cássio, eu tirando a foto. É uma foto de 2008 de um parceiro lá em Parelheiros. Nós temos várias propriedades que dão anuência por escrito para que a gente entre na área deles, na área florestal, faça a colheita das sementes de forma autorizada, legal, né? Então tem que ter consciência que eu estou usando um subproduto da mata dele para uma finalidade específica. Então tudo com autorização. Daí, então, identifico, né, essas árvores, marco, georreferencio, registro tudo. E aí começa um longo e árduo trabalho, porque a gente está falando de diversidade biológica. Bem, vocês sabem aí a época de floração do cambuci. Eu duvido que seja igual em todas as regiões, isso porque a gente está falando da mesma espécie. Imagina falar de 50, 60, 100 espécies de árvores florescendo em épocas distintas, frutificando em épocas e momentos particulares. E tudo isso sem falar da condição ambiental, que cada ano tem uma característica, daí empurra o período de colheita um pouco mais para frente, ou antecipa a produção um pouquinho, porque está mais seco, porque está mais frio, porque está... Então é muito difícil de pontuar exatamente qual é o momento ideal para colher. Isso significa, gente, estar em campo todo dia.
né? Eu não consigo fazer isso, infelizmente, mas a nossa equipe, o Tanaka, o viverista, o pessoal de campo, percorre as matrizes com uma agenda. Então a gente tem lá um calendário que entre os meses tais e tais, provavelmente estas espécies X estarão florescendo. E fica acompanhando a floração, porque após a floração vem a frutificação, teoricamente. E aí é isso que a gente faz, acompanha, tem uma agenda e vai a campo semanalmente, tá? Acompanhar a floração, ok, né? Agora, e quando que essa fruta ou esse fruto está maduro? O exemplo do cambuci é muito legal, né? Porque a gente está acostumado a pensar em frutos amadurecendo e associa isso à mudança de coloração, por exemplo. É bem comum indicar a mudança de cor como um fator que aponta se a fruta ou fruto está próximo do ponto de maturidade fisiológica, se ela está madura. Já vou falar para vocês da maturação. E aí pega o cambuci que é verde, aí ele vai ficando bom, continua verde, vai ficando bom, continua verde. Mas o fruto está verde, né? Quem não conhece a espécie vai ficar esperando ele madurar, mudando de cor, mas ele não muda, né? Ele muda de características, de textura, fica mais tenro, libera um aroma, atrai as aves. Bom, então são vários fatores que você tem que se apegar e olhar para de fato ter um indicativo de ponto adequado para colher. Colher para quê? Aí tem diversas finalidades. Aqui eu estou falando de produzir a muda. E para a muda, né, de fato germinar, para a semente germinar e a gente ter a muda, se ela não estiver madura, a semente não vai nascer, né? Não vai brotar nada dali. Então, obter sementes com qualidade, seguindo um processo tecnológico, eu não estou falando de grana, de alta infraestrutura, estou falando de realmente usar todo esse conjunto de informações, né? É difícil, mas sem isso, a gente não tem um produto final de alta qualidade. E no meu caso, o produto final é uma muda vigorosa, que carregue consigo uma biodiversidade, né, na sua genética também, então tem uma boa representatividade, para que o reflorestamento, a restauração ecológica também tenha sucesso. Então tem que conectar todos os elos da cadeia. Aí aspectos mais teóricos, né, gente? Sendo a semente, no meu caso, o meu insumo básico, né, para chegar no reflorestamento, lá no processo final, com sucesso, então sendo a semente um insumo básico para implantar um reflorestamento e ter sucesso nesse reflorestamento, eu preciso considerar 3 aspectos muito importantes: a qualidade das sementes, que tem relação direta com a qualidade das plantas, a diversidade de espécies que vai compor o meu reflorestamento e a técnica de restauração. Hoje eu não vou falar desses elementos aqui, né? A gente está falando das plantas, das sementes e mudas, mas só para vocês saberem como são vários itens para a gente ter um sucesso aqui. Então o trabalho que dá para refazer uma floresta até cansa, né? Mas para degradar é rapidinho. E aí como a gente faz? Em que se embasa, né, cientificamente falando, tudo isso? Eu considero as bases científicas associadas à produção e tecnologia de sementes e procuro sempre atender à legislação. Hoje, para a restauração ecológica, para reflorestamento, a lei que está em vigor é a resolução SMA do Estado de São Paulo, né? É número 32 de 2014. Provavelmente vai ser reformulada, porque a gente tem um evento agora no fim do ano, no Instituto de Botânica, que reúne a cada 2 anos mais ou menos, especialistas na área que revisam essa resolução e apontam novas diretrizes para a restauração ecológica. E sempre também puxam com eles, né, além desse assunto, a questão da produção de mudas e das sementes. E aqui no caso do Ministério da Agricultura, que é a Lei de Sementes e Mudas e suas instruções normativas, que também acaba direcionando um pouco a produção de mudas florestais no Brasil. Ela não é específica para nativas, mas ela fala das florestais. Então a gente tem que se encaixar nesse universo agrícola, mesmo não tratando da mesma forma as coisas.
Bom, então é fácil, só pega a semente bem direitinho, né? Pega ela madura e pronto. Pronto nada. Não basta produzir sementes, elas precisam ter qualidade, tá? Não sei se está muito escuro aí, parece que sim, mas eu vou traduzir aqui para vocês. A qualidade das sementes é determinada por fatores genéticos, fisiológicos e físicos. Aí vocês vão se questionar em várias coisas, tá? Depois a gente faz alguns parênteses. Para a recuperação florestal com espécies nativas, uma semente de qualidade é aquela que possui alta variabilidade genética, que vem de eu ter uma coleção enorme de árvores-mãe, muitas matrizes, máxima maturidade fisiológica, que é o ponto alto da semente para gerar uma muda vigorosa, e alto grau de pureza no meu lote, né? Porque eu não quero que a minha produção de uma determinada espécie tenha interferência de uma outra no mesmo, né, conjunto ali. Então eu estou falando de um lote de sementes de cambuci, não quero no meio da produção do cambuci uma outra espécie. Então esses 3 aspectos aqui, ou fatores, né, são essenciais para produzir sementes de qualidade que, consequentemente, geram mudas de alta qualidade. Agora vem a pergunta do como, né? Como? Ah, que bonito, isso aqui é na teoria, lá na ciência, tá no livro, tá nos artigos científicos. Então vamos ver como é que faz isso na prática. A parte genética, como eu disse para vocês, na prática é ter o maior número possível de árvores-mãe. Por quê, gente? Se a gente usa sempre a mesma árvore como fonte de recurso de sementes ou de frutos, de recurso genético, e aquela árvore está suscetível a algum, por exemplo, tipo de doença, né? Todo o seu lote tende a estar suscetível ao mesmo problema. Então, quando você tem uma grande diversidade genética, você tem mais chances de ter sucesso naquele seu lote de mudas. Então, realmente, a qualidade genética vem de ter um grande pool de matrizes. E a qualidade fisiológica tem vários aspectos envolvidos, né? Mas um dos principais é colher no ponto de maturidade fisiológica, né? O fruto maduro. Fruto verde nem sempre germina, e o fruto apodrecido, na maioria das vezes, a semente já está envelhecida. Então, ela tende a ser menos vigorosa ou não resultar numa muda com qualidade, tá? Então, a resposta melhor para a germinação é o fruto com o seu nível máximo de maturidade, porque se passou, fica velho. Se for muito antes, não tá bom. Beneficiamento também é um aspecto importante, né? Então, vou secar demais, aí esturrica a semente, aí ela é uma semente que não suporta a dessecação, a desidratação, aí não germina. Não, vou imergir em balde com água por 3 dias, aí ela embebeu demais, passou do ponto, não germina. E aí essas particularidades é que a gente precisa ir reunindo espécie por espécie, tá? Guardar ou não guardar, eis a questão. Põe na câmara fria, põe na geladeira, põe no saco de papel, põe no saco de plástico, amarra. Não, seca, não seca. Para cada espécie também é uma exigência. Tem dormência, não tem dormência. Quebra com ácido, quebra com calor, com água quente, com água fria. Uma enorme diversidade de situações, tá? Aqui eu só estou ilustrando um pouquinho para vocês, né? Então, frutos, sementes aladas, frutos com polpa, que é a cereja do Rio Grande, né? Cabeludinha. Outras de tamanhos diversos, que, enfim, cada uma é dispersa de uma forma, vai ser beneficiada de uma forma diferente. Deixa eu ver se dá para usar o mouse aqui. Eu queria... Aqui, isso, por favor. Assim. Então, é só usar essas regrinhas e a gente consegue ter sementes de qualidade. Não. Porque a gente tem alta diversidade. Como eu já apontei e sinalizei para vocês, cada espécie tem uma particularidade, uma exigência.
Elas têm diversidade na forma, diversidade morfológica e diversidade no funcionamento, diversidade fisiológica. E aí, para cada espécie, técnicas distintas. Reunir todas essas técnicas em livros, a gente encontra várias publicações. Todos vocês conhecem aquele livro do Lorenzi, Árvores Brasileiras. Aí vocês pegam consultando ali sobre a germinação de uma espécie e não bate com o que você está fazendo. Fala, nossa, mas eu fiz, não deu certo. Porque elas respondem diferente mesmo, não adianta. A gente está falando de um bioma enorme, né? Então, a mesma espécie em um município responde de uma forma um pouco diferente da mesma espécie em outra região, que ela está submetida a solos diferentes, a clima diferente. Então, realmente, pessoal, o que tem de mais valioso está na mão de vocês. Nem sempre está no livro. Né? É a experiência que você teve com aquela planta. Porque ela é a que vai mostrar que aquele erro, de fato, para você não serviu, aquela técnica não serviu para você. Então, tem que testar mesmo. Não sei se isso os desmotiva ou os anima. A mim anima. Porque eu já parei de acreditar que vai vir uma fórmula mágica e que a gente vai resolver a produção de todas as espécies da mesma forma. Não vai. E aí, pegando, né, assim, o meu encantamento com o evento de hoje e o quão poderoso pode ser o trabalho que vocês estão fazendo com o Cambuci para a flora do Brasil, para a conservação das florestas, nós temos inúmeras plantas que a gente nem sabe o nome direito, nem sabe onde elas estão direito, né? Como a gente ainda tem tanta coisa para pesquisar. Então, aqui eu estou ilustrando alguns frutos carnosos com polpas da flora da Mata Atlântica, da família do Cambuci. Né? Então, são todas mirtáceas, com características semelhantes. Então, frutos com polpa, carnosos, atrativos à fauna e, talvez para nós também, e com, sei lá, que potencial elas têm. Não só para repetir esse modelo que com certeza vai ter um sucesso enorme do Cambuci, como também para ser chave para a conservação do meio, né? Então não estou nem só falando das árvores, porque isso puxa uma cadeia enorme, não só de geração de renda, de sustentabilidade, de fixação das pessoas, de proteção da água, de geração de serviços ecossistêmicos, blá blá, inúmeros benefícios. Né? Mas, gente, estou mostrando aqui meia dúzia. Aqui, nos estudos que eu achei, falando da floração em Mogi, fala que é anual, fala mais ou menos a época, de outubro a janeiro, com pico em dezembro. Para nós, em Parelheiros, não coincide, né, esse período. O pico lá é em setembro e outubro, o pico, mas também quando tem seca muda. A frutificação, dezembro, janeiro, novembro, abril, também aqui na região. Para nós é um pouquinho diferente lá em Parelheiros. E aí, isso aqui eu achei bem legal, é um outro trabalho científico, Bianchini, não sei se o ilustre está aqui, mas eu o cito também. Ele fala da viabilidade de sementes dentro do fruto. Então, ele achou, através de um trabalho de raio-x, quantas sementes estão viáveis dentro do fruto. Você tem que pensar, dentro do fruto tem X sementinhas, né? Qual a máxima produtividade que eu tiro de germinação dali? O estudo dele diz que metade das sementes que tem no fruto são de fato viáveis, a outra metade ou é xoxa ou não desenvolveu. E a germinação bateu bem perto do que eu encontro em campo lá no nosso viveiro, em torno de 60% a 70%. Então isso feito em laboratório, e o meu campo lá me mostrou que é bem perto disso mesmo. Laboratório, condições ótimas de germinação. E a gente, condições reais, 50% pelo menos do meu lote germina. E agora sobre a produção de muda do Cambuci em formato de artigo científico. Apesar de eu não ter feito uma pesquisa tão intensiva, mas em uma semana eu pesquisei bastante, eu não achei. Tem catálogos, cartilhas, informações bem soltas e outras mais específicas voltadas para reflorestamento, para enriquecimento e tal. Agora, um que aborde a produção de mudas, suas fragilidades, suas deficiências nutricionais, os tipos de substratos, desenvolvimento da raiz, blá, 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 eu não encontrei. Deixei aqui a lista de referências que eu usei. Aproveito, peço meus últimos 30 segundos agora para divulgar o site da ONG.
peço que vocês, né, entrem, conheçam o nosso trabalho, que vai muito além de produzir mudas. A gente trabalha com sociedade e meio ambiente, com educação, com geração de renda. E faço um convite. Em uma das nossas maiores parcerias atualmente, que é com a Vivo Telefônica, Fundação Telefônica, nós faremos uma campanha onde eu conto com a doação de vocês. Não sei se já ouviram falar em sites de financiamento coletivo, crowdfunding, nome bonito, né? Mas é colocar a sociedade para participar ativamente de causas que ela acha que sejam verdadeiras, né? E não só ficar à distância, né, dizendo que tá bom, que tá ruim, que as coisas estão indo bem ou estão indo mal, mas colaborar para mudar esses cenários que vocês eventualmente não concordem, né? Então, tá aqui, não tá aparecendo por causa bem das luminárias, mas eu leio aqui para vocês. O nosso parceiro é a Fundação Telefônica. A gente vai plantar 1000 árvores numa área degradada em São Paulo, e os funcionários da Telefônica vão doar o seu dia de trabalho para fazer esse plantio. Agora, de onde vêm as mudas? Lá do viveiro da ONG, porém o custo delas vai ser pago pela sociedade. Então a gente vai ajudar a fixar essas pessoas, ajudar a continuar preservando a Mata Atlântica de lá, ajudar a proteger recursos hídricos na região, usando as mudas para reflorestar o plantio, a área degradada num parque lá na Zona Norte. Então quem puder, acesse Kicante com K, K-I-C-K, kicante.com.br/Capivari. Aqui, se tivesse acesso à internet, já daria até para mostrar a página para vocês, mas é bem fácil, não é nada complicado, não gera nenhum tipo de compromisso, enfim. Mas fica aí o apelo para vocês. Faltou o slide com... Não está aparecendo. Mas é isso. Gente, obrigada. Aqui o e-mail estava na ordem errada. Então eu agradeço a oportunidade, obrigada pelo convite, foi realmente uma honra, e eu espero conseguir ficar até o final para prestigiar todas, porque fiquei muito animada com a programação. Obrigado, Cláudio, pelas informações técnicas, pela reflexão. E um dia eu espero que você trabalhe lá no Instituto Opera, a gente está querendo montar os viveiros, a gente vai pegar você da Capivari, você vai virar o ar.